Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos iniciar hoje uma série de estudos baseado na vida do apóstolo Paulo. Estamos no último trimestre de 2021, quarto trimestre de 2021, e vamos estudar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Portanto, uma lição muito relevante e importante dentro do contexto das Escrituras, especialmente do Novo Testamento. Logicamente, não é possível uma lição, em uma revista de 3 lições, abordar todos os aspectos da vida do apóstolo Paulo, mas em 3 lições nós vamos ver alguns aspectos que foram considerados pelo comentarista da lição. A lição de número 1, nós vamos estudar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Nós vamos então inserir no contexto do apóstolo Paulo. Esta lição tem como objetivo geral saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho e como objetivos específicos apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. O texto é Atos 26, 1 a 7. Bem, todos sabem que a cultura, o mundo em que nós estamos inseridos, exerce uma influência muito grande sobre nós. Nós somos influenciados de uma certa forma pelo nosso contexto cultural. A nossa visão de mundo, a nossa maneira de agir é influenciada pelo nosso contexto cultural. Assim, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos então estudar o contexto em que as personagens bíblicas viveram. É esse o objetivo então da lição de número 1. Nós vamos então nesta lição estudar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Qual era o contexto cultural do apóstolo Paulo? Qual era o mundo que o apóstolo Paulo vivia? Qual era a cosmovisão, a visão de mundo que as pessoas tinham naquela época? Esse é o nosso objeto então de estudo. Bem, primeiramente, se você puder ter acesso, é interessante mostrar para os alunos, um mapa. Normalmente os livros têm, hoje também através das mídias sociais, internet, você pode então utilizar então uma imagem. O mundo então do apóstolo Paulo. Esse é um mapa do Império Romano no tempo de Cristo. Você pode observar aqui o Mar Mediterrâneo e as nações, os povos, vamos dizer, as culturas que então estavam aqui em torno então do Mar Mediterrâneo. Esse era praticamente o mundo então conhecido pelo apóstolo Paulo, em torno do Mar Mediterrâneo, especialmente. Bem, vamos verificar então que nesse período do apóstolo Paulo, quem dominava o mundo era o Império Romano. Logicamente é uma história longa, Logicamente que o período interbíblico teve influência nesse tempo. O período interbíblico é o período entre Malaquias e Mateus, que foi um período de 400 anos. Nesse período começa com o domínio persa, depois nós temos a projeção da Grécia, depois a morte de Alexandre o Grande, a divisão entre o seu império entre os 4 generais, e depois nós temos um período, nesse período, os Ptolomeus e os Seleucidas ficam brigando pelo poder, especialmente pela Palestina, e depois nós temos o período então da independência macabeia, o período dos macabeus, e depois nós temos então o domínio de Roma. Roma é o que nós chamamos então de período romano, a ascensão de Roma. O século 8 a.C. contemplou a fundação de Roma, mas o século 5 veio a organização de forma republicana de governo surgir. Roma era rival de Cartago na África, Cartago era uma região, uma cidade da África, e depois de muitos conflitos e rivalidades, especialmente pelo domínio daquela região, normalmente as questões comerciais estavam em foco, a Roma teve a vitória sobre Cartago no ano 146 a.C. As conquistas então feitas na extremidade oriental da bacia do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, sob o comando de Pompeu, como também na Gália, por Júlio César, expandiram então o domínio romano. Então esse foi um período então de expansão do Império Romano. Nesse período então Roma passou então a
para uma expansão territorial, né, muito grande, enorme. Foi um período então de relativa paz, é o período então que se conhece como Pax Romana. Nesse período, Roma dominou, né, no ano 63 a.C., também a Palestina. A província da Judéia, ela interrompeu a intranquilidade com algumas revoltas, né? Os romanos, logicamente, esmagavam essas revoltas, especialmente as do ano 70 e do ano 135 depois de Cristo. Mas a unidade predominante e a estabilidade política do Império Romano facilitaram muito a pregação do Evangelho. Bem, a questão da administração política de Roma. A administração romana, ela estabeleceu um sistema de administração, né, chamado provincial de governo. Era um sistema provincial de governo para impedir que os procônsules administrassem territórios estrangeiros de forma a engrandecerem a si mesmos. Havia dois tipos de províncias no Império Romano, as senatoriais e as imperiais. Os procônsules, eles prestavam contas ao Senado romano, que designava responsáveis por governar províncias senatoriais, em geral no mandato de apenas um ano. Ao lado dos procônsules havia os procuradores, que eram nomeados pelo imperador, os quais, de modo geral, se ocupavam de questões financeiras. Os propetores governavam as províncias imperiais. Então, esse era um sistema de governo romano. Dentre os imperadores romanos, né, nós podemos enumerar, logicamente essa lista não é completa, Augusto, do ano 27 a.C. a 14 depois de Cristo, Tibério, do ano 14 ao ano 37, Calígula, do ano 37 ao 41, Cláudio, do ano 41 a 54 depois de Cristo, Nero, do ano 54 ao ano 68, Vespasiano, do ano 69 a 79, Tito, do ano 79 ao ano 81 a.C. e, por último, Domiciano, 81 a 96, que é a época de perseguição ao apóstolo João, autor do livro do Apocalipse. Dentre os grandes líderes de destaque que tem relação, então, com a Palestina, destacamos Herodes o Grande. Foi nesse período de Herodes o Grande que houve a matança, então, dos infantes em Belém. Bem, os governadores romanos também enfrentaram várias revoltas, né? O Império Romano, devido à sua extensão, não estava isento, então, dessas revoltas, mas eles agiam de forma intensa, de forma dura, né? Tivemos, inclusive, revoltas também dos judeus. Os judeus também incentivaram algumas revoltas, né? Mas o Império Romano, logicamente, com todo o seu poderio, ele abafava então essas revoltas. Bem, nesse período também que nós estamos tratando, vamos considerar o ambiente então secular, para a gente ter uma visão geral do mundo do apóstolo Paulo. Em relação à questão da demografia, é impossível saber com absoluta certeza quantos judeus viviam no Império Romano, por exemplo, no tempo do Novo Testamento, mas alguns cálculos chegam a dizer, alguns têm calculado que chegaria a cerca de 2 e 3 milhões de pessoas, né? Mas pode-se ter bastante segurança de que mais judeus viviam na Síria do que na Palestina. Muitos judeus também viviam em Alexandria, no Egito, né? Mais do que em Jerusalém. E também muitos gentios viviam na Palestina, né? Como na Galileia, a região onde Jesus foi criado. Bem, os idiomas. O idioma oficial do Império Romano era o latim, mas era usado principalmente no Ocidente, embora ali também o grego fosse amplamente empregado. No Oriente predominava o grego de forma geral. Além do grego, os judeus que habitavam a Palestina, como Jesus e seus discípulos, falavam também o aramaico. Nesse período também do Império Romano, dentro do aspecto do ambiente secular, nós podemos considerar, em relação aos transportes, comércios e comunicações, essa foi uma área que avançou muito, né, devido à atuação do Império Romano. Muitas estradas, então, foram construídas, nós tivemos, então, benfeitorias,
aconteceu então um avanço, né, nesta área de comunicação, de transportes e também de estradas no Império Romano. Isso favoreceu muito, por exemplo, as viagens então do apóstolo Paulo, né? Os primeiros missionários cristãos, eles utilizaram muito, né, dessas estradas para percorrer o mundo conhecido da época com a pregação do Evangelho. As estradas, os rios e o mar Mediterrâneo eram o que proviam então as linhas de comunicação. Naquele tempo então escrevia-se cartas, né? O papiro, os óstracos eram pedaços quebrados de cerâmica e tabuinhas de cera, que eram muito utilizados então para escrever. Especialmente as cartas eram um dos meios de comunicação mais comuns naquele período. O apóstolo Paulo, por exemplo, fez uso então deste meio de comunicação que eram as cartas, para ele então se comunicar com as congregações e as comunidades cristãs que iam surgindo. As cartas então era a forma de Paulo manter a sua presença apostólica nas igrejas. Nesse período também havia sistema escolar bem desenvolvido, né? Como na cidade de Alexandria, por exemplo, a biblioteca continha mais de 1 milhão de volumes. Bem, as casas nesse período eram apertadas, de modo que as pessoas, os homens, passavam a maior parte do dia fora das casas, em oficinas e em espaços públicos. Logicamente e felizmente o clima era mais ameno. Bem, eram construídas as casas no Império Romano de tijolos ou de uma espécie de cimento, pelo menos nas cidades. Os bairros mais pobres, logicamente, tinham casas de madeiras ou cabanas, né? Então, uma questão da moradia. A questão da alimentação, então, no Império Romano. Os romanos faziam 4 refeições por dia. Na média da população, a dieta consistia em pão, mingau de aveia, sopa de lentilhas, leite de cabra, queijo, verduras, legumes, frutas, azeitonas, toucinho defumado, o bacon, linguiça, peixe e vinho diluído em água. Isso os romanos. Os judeus faziam somente 2 refeições por dia, uma ao meio-dia e outra ao cair da tarde, que consistia de pão, frutas, verduras e legumes. A carne, assada ou cozida, era geralmente reservada para os dias de festas. Também uva, passas, figos, mel e tâmaras eram fontes adoçantes, já que na época o açúcar não era conhecido. O peixe, muitas vezes condimentado, era um frequente substituto, então, da carne. As pessoas costumavam, então, reclinar-se em almofadas para as suas refeições. Os vestuários eram usavam túnicas, né? Vestes semelhantes a camisas que se prolongavam dos ombros até os joelhos. Usavam também um cinto ou uma faixa trazidos por um cinturão. Bem, nesse tempo também do Império Romano, em relação às classes sociais, existia então camadas sociais que eram nitidamente estratificadas, né? Os aristocráticos, proprietários de terras, fornecedores de governo e também alguns indivíduos viviam no luxo. Não existia uma classe média forte, uma vez que eram os escravos que executavam então a maior parte do trabalho. Mais da metade do Império Romano era constituído então de escravos, né? Eles então se tornavam dependentes do sustento dado pelo governo, e a classe média, mais alta e mais baixa, se transformara nas cidades numa turba sem teto, sem alimentos e, em geral, condições mais precárias que os escravos, os quais contavam com uma certa estabilidade, então, no trabalho. Os judeus, por exemplo, tinham também os cobradores de impostos, que eram chamados, então, de publicanos. Bem, em relação também, os escravos trabalhavam em projetos de construção, em domicílios, oficinas, em minas, né? Um bom número de escravos comprava também a sua liberdade, Alguns escravos, né, médicos, contadores, professores, filósofos, gerentes, escriturários, copistas, eram mais aptos e mais bem instruídos do que seus senhores. Bem, em relação à família, a família formava uma unidade básica, né, naquele período então do Novo Testamento.
As famílias, logicamente, no mundo greco-romano eram mais ampliadas, né, devido aos escravos. Quem educava os filhos, as famílias mais abastadas, eram escravos e não os próprios pais, né? Bem, nesse período também eram muito fortes os laços de parentesco. Então a família formava uma unidade social importante dentro do mundo greco-romano. Bem, também nesse período fazia parte do mundo greco-romano a questão da alguns casamentos serem feitos por razões econômicas, né, para promover a honra também da família. Eram feitos por alguns casamentos por razões econômicas e outros não somente por razões econômicas, mas também para manter a honra então da família, né? Então a preocupação com a honra se espalhava além dos limites do casamento e da família. Então, o mundo greco-romano, eles primavam muito por essa questão da honra, a questão dos antepassados, do gênero, da localidade de onde a pessoa vinha, os atos de benevolência também que a pessoa fazia, né? Praticava atos de heroísmo, vitórias atléticas, avanços políticos e religiosos. Algumas conquistas eram motivos de honra. Talvez foi pensando nisso que o apóstolo Paulo, em muitas vezes dos seus escritos, ele falou sobre honra e desonra. Em alguns momentos o apóstolo Paulo falou acerca dessas questões, né? Especialmente quando ele fazia defesa do seu apostolado na carta aos Coríntios. As pessoas então financiavam prédios públicos, enfim. Bem, nesse período também, em relação às questões morais do mundo greco-romano, os pecados sexuais encabeçavam as listas de fraquezas morais proibidas, né? Nesse período, a prostituição da parte das mulheres e também de homens era uma instituição bem reconhecida. Muitas meninas escravas eram vítimas então dessa dissolução. Alguns homens lançavam na prostituição as esposas e filhos para ganhar dinheiro. A maior parte da sociedade era tolerante com a pederastia e com outros comportamentos homossexuais. Algumas gravuras descobertas pela arqueologia comprovam isto. O divórcio era algo fácil, frequente e aceitável. Também no mundo greco-romano havia muito entretenimento, né? Os Jogos Olímpicos, atividades então esportivas, a música, a literatura. As crianças se divertiam então com brinquedos, com chocalhos de bebês, bonecas, miniaturas de casas com móveis, bolas, balanços e jogos semelhantes. Bem, em relação também aos negócios e ao trabalho, havia então um comércio intenso no mundo greco-romano. Dentre os principais estavam os açougueiros, os padeiros, mercadores de frutas, verduras, legumes, barbeiros, sapateiros, fazedores de tendas, artífices de couro, carpinteiro, ourives, donos de lavanderias, enfim, também comerciantes. A agricultura era relativamente avançada, né, nesse período, e boa parte dos negócios aconteciam então com a aproximação entre patronos e clientes que se beneficiavam de forma mútua. Bem, nesse período também muitos judeus viviam fora da Palestina, né? Muitos judeus, devido à diáspora, viviam fora do ambiente da Palestina. Os cativeiros então proporcionou a saída dos judeus da sua terra e isso levou muitos a viverem fora então da Palestina. Foi por isso que o apóstolo Paulo, nas suas viagens, ele encontra com judeus em várias partes do Império Romano. Bem, em relação à questão religiosa no mundo greco-romano, a prática comum era do paganismo. Havia a mitologia, né, influenciado então pela Grécia. Nós sabemos que nesse período quem dominava o mundo era o Império Romano, mas devido ao processo de helenização anterior, especialmente no período interbíblico, com as conquistas de Alexandre o Grande, e a cultura grega era muito forte. A cultura grega, onde chegava, impunha a sua cultura, seu modo de falar, de pensar, né, até mesmo a língua grega, de forma que o Império Romano, mesmo dominando, ele não conseguiu, dominando politicamente, ele não conseguiu, então, retirar, né, a influência, então, da cultura grega. Daí, então, os historiadores chamam este mundo de mundo greco-romano. Politicamente, o mundo era romano, mas a alma era grega. Por isso, então, os historiadores chamam de mundo greco-romano.
É aí que entra, por exemplo, a mitologia. A mitologia prevaleceu na Grécia, mas em Roma ela ganhou então uma outra roupagem com o nome então de outros deuses. Os deuses da mitologia grega ganhavam outros nomes então no Império Romano, né? Bem, então o paganismo, a mitologia, então havia muitos mitos, muita mitologia, Cronos, Zeus, Hades, Apolo, o oráculo de Delfos, tudo isso então prevalecia então como mitologia no mundo então da época. Começou com Roma e influenciou também, começou na Grécia, influenciou também Roma. A religião oficial então de Roma era os principais deuses, né? Ela adotou grande parte do panteão e da mitologia gregos. Júpiter, por exemplo, era Zeus, Vênus, Afrodite e assim por diante. Então, as divindades romanas vieram a ser identificadas com os deuses gregos. Logicamente, então, eles adicionaram o sacerdócio, né? Os sacerdotes, então, no Império Romano, eles atuavam como pontífices máximos, ou seja, como sacerdote, sumo sacerdote, né? E também no Império Romano prevalecia a adoração ao imperador, né? Eles aderiram isso do Egito, copiaram do Egito e passaram então o imperador a ser adorado como uma divindade, né? Eles reivindicaram então a divindade. Calígula, Nero, Domiciano, enfim. Um elemento também religioso comum no mundo greco-romano era chamadas religiões de mistério. Então, nos primeiros séculos do período então do Novo Testamento, que era o mundo então do apóstolo Paulo, tinha o culto de Eleusis, Mitra, Ísis, Dionísio e Cibele, além de inúmeros cultos locais. O que essas seitas prometiam? Prometiam purificação e imortalidade da alma e girava em torno de mitos sobre uma deusa cujo amante ou filho for arrebatado dela, geralmente por meio da morte, para ser depois restaurado. Então, as chamadas religiões de mistério, né? O mitraísmo, por exemplo, era muito praticado pelos soldados no Império Romano. Superstições também, sincretismo. No mundo greco-romano, que era o mundo do apóstolo Paulo, havia muito sincretismo, fórmulas mágicas, consultas de horóscopos, oráculos, predições, augúrios, isso mediante, por exemplo, a observação de um voo de um pássaro. Então, no mundo do greco-romano, eles observavam, por exemplo, o voo de um pássaro, os movimentos do azeite sobre a água, as circunvoluções de fígado e também eles contratavam exorcistas profissionais que eram peritos na arte de expulsar demônios. Todas essas práticas supersticiosas faziam parte da vida diária no mundo então greco-romano. Um outro elemento também era o gnosticismo. O gnosticismo, então, eles é influenciado então pela filosofia grega, foi uma mistura de paganismo, de cristianismo, também prevaleceu nos primeiros séculos então da era cristã, né? Se desenvolveu mais intenso no século II. Várias das cartas do apóstolo Paulo foram para combater esse sistema, né, religioso chamado gnosticismo. Também havia muitas filosofias na época no mundo greco-romano, como o estoicismo, o cinismo, enfim, os epicureus. O apóstolo Paulo, em alguns momentos, relata no livro de Atos, ele entrando então em debates com tais pessoas. No mundo religioso do mundo greco-romano também fazia parte as sinagogas, devido então os judeus estarem espalhados pelo mundo. Eles então, onde chegavam, construíam as suas sinagogas, que eram então os locais de culto. Paulo utilizou muito dessas sinagogas para a pregação do evangelho. Nesse período também tinha em Jerusalém o templo, né, o chamado segundo templo. O primeiro foi o templo de Salomão, que foram destruídos pelos babilônios, e esse foi chamado então o segundo templo. Inclusive se usa a expressão o judaísmo do segundo templo, né, que fora reconstruído, que foi reconstruído no período dos judeus retornaram do cativeiro babilônico e foi embelezado no tempo de Herodes. Então veja, este era o mundo então do Império, no mundo greco-romano. Os judeus também tinham a chamada esperança,
messiânica. Eles esperavam então a vinda do Messias. Bem, então o mundo cultural de Paulo envolvia todas essas questões. A influência, então, o grego era a língua falada na época que prevalecia, o chamado grego koiné, por isso que Paulo escreveu muito das suas cartas em grego. O mundo cultural do apóstolo Paulo, nós já comentamos, a influência da filosofia grega. Foi este o mundo que Paulo, então, teve que enfrentar, vamos dizer assim, o mundo religioso de Paulo. Paulo foi criado dentro de um contexto judaico, né? Ele falou sobre isso por algumas vezes. Ele era de uma cidade chamada Tarso. Em Filipenses 3:5 ele faz uma autobiografia, mostra então como foi a sua vida, né? Foi criado dentro da fé judaica, da tribo de Benjamim, com um sistema muito rigoroso. E o apóstolo Paulo foi alcançado pelo Evangelho. Esse mundo que nós estamos tratando aqui foi o mundo que foi palco, então, da obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo. Então, caro professor, o mundo do apóstolo Paulo, essa é a nossa lição de número 1. Então, é muito importante você enfatizar essas questões aí, para que o aluno, então, possa entender, né? Porque muitos alunos, às vezes, eles transferem suas questões culturais para essa época. Isso é comum, por desconhecer esses elementos aqui. Isso lança muita luz, não só no entendimento, como também na interpretação do texto bíblico. Se possível, leve imagens, fotos, né? Mapas para ilustrar para os seus alunos, para eles se situarem, então, no mundo greco-romano. Então, comente essas questões geográficas, culturais, políticas, em que era o mundo greco-romano em que o apóstolo Paulo vivia. Esse é o objetivo, então, desta lição: introduzir o aluno no mundo cultural, social e político do apóstolo Paulo. Bem, então esta é a nossa lição, a lição de número 1. Logicamente, ao longo, então, do trimestre, talvez alguma dessas questões aqui nós retornemos quando as lições tocarem especificamente alguns aspectos, então, culturais, sociais ou políticos ou geográficos, então, do apóstolo Paulo. Então, relembrando, comente sobre o mundo do apóstolo Paulo, explicando o contexto político, o contexto social, o contexto cultural, geográfico em que o apóstolo Paulo viveu, né? Como elemento cultural também entra aí a questão linguística. Discorra sobre os pontos principais. Também o elemento religioso. Comente as principais religiões e como era o mundo religioso no tempo do apóstolo Paulo. Depois apresente então os desafios que isto representou para o apóstolo Paulo. E finalizando, faça uma aplicação. Qual o contexto social, político e religioso e cultural que nós vivemos? Quais são os desafios que a igreja tem nos dias de hoje? E a diversidade, então, cultural? E como a internet influenciou isto e facilitou e constitui também um desafio? Então, finalizando, você pode fazer uma aplicação, então, trazendo para o contexto dos alunos. Que você possa, então, orar, buscar a direção de Deus e se esmerar o máximo para você, então, ensinar essa lição. O apóstolo Paulo, de uma forma intensa, de uma forma que venha alcançar, né, um significado e uma relevância para a vida dos seus alunos. Relembre os alunos, incentive os alunos para não faltarem às aulas, dê um ânimo para eles, né? Veja os faltosos do trimestre passado e ore sempre buscando a direção de Deus para que as suas aulas sejam edificantes e abençoadoras. Você compartilhe esse vídeo nos grupos da igreja, deixa aí o seu comentário. É importante nós termos então um retorno. Nós vamos criar a partir de então uma playlist para facilitar então o seu acompanhamento então das aulas e a sua busca então no canal. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição.